Você se lembra quando esta música foi banida das rádios? Ou quando aquela outra escandalizou o planeta inteiro e ninguém podia tocar em lugar nenhum? Houve um tempo em que certas canções mudaram o mundo para sempre, para o bem e para o mal. Estamos falando de músicas que a sociedade decidiu silenciar. Não porque fossem ruins, mas porque diziam algo que os poderosos não queriam ouvir. Verdades inconvenientes, embaladas em melodias impossíveis de esquecer. Hoje vamos reviver aquelas canções que desafiaram regras absurdas, quebraram tabus que pareciam eternos e se tornaram hinos de liberdade justamente por terem sido proibidas. Esta é a história das músicas que tentaram calar, mas que gritaram ainda mais alto. Antes de continuar, se inscreva agora no canal Cultura Nostálgica e ative o sininho. Você não pode perder as histórias mais incríveis da música. Vamos continuar. Canção 13, Born in the USA. Bruce Springsteen, em 1984, Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, estava no auge de sua campanha pela reeleição. A América vivia uma onda patriótica sem precedentes. E então Bruce Springsteen lançou uma bomba disfarçada de hino nacionalista. Atenção, nós fizemos uma lista com as 100 melhores músicas dos anos 80. Para acessar essa lista, basta entrar em culturanostalgica.canalnoyoutube.com ou clique no primeiro link dos comentários. É totalmente grátis. Entre lá agora e vamos continuar com o vídeo. Born in the USA tinha tudo para ser a canção perfeita para comícios políticos. O refrão era poderoso. A bandeira americana estampava a capa do álbum e Springsteen parecia o americano ideal. O problema, ninguém estava prestando atenção na letra. A canção era um grito desesperado de um veterano do Vietnã abandonado pelo próprio país. Falava sobre amigos mortos, fábricas fechadas, desemprego, desilusão total. Era uma denúncia devastadora, não uma celebração. Quando a campanha de Reagan tentou usar a música, Springsteen recusou furiosamente. Mas o estrago estava feito. Rádios conservadoras começaram a banir a canção quando entenderam a mensagem real. Diziam que era anti-americana, que desmoralizava os veteranos, que envergonhava a nação. Mas Bruce não recuou 1 milímetro. Continuou tocando em shows lotados, explicando o significado, transformando aquela canção em um dos protestos mais inteligentes da história do rock. Porque às vezes, a melhor maneira de dizer-vos verdade é fazê-la soar como uma celebração. Canção 12, Zombie, The Cranberries, Irlanda, 1993. Um conflito que já durava décadas entre católicos e protestantes continuava deixando um rastro de sangue. Então, uma bomba do IRI matou 2 crianças em Warrington, Inglaterra. Jonathan Ball tinha 3 anos. Tim Perry tinha 12. Dolores O'Riordan ficou devastada. Sentou-se com sua guitarra e em poucas horas nasceu Zombie, um dos protestos mais viscerais, já escritos contra a violência sem sentido. A BBC recusou tocar a música inicialmente. Disseram que era politicamente sensível demais, que poderia inflamar ainda mais o conflito. Na Irlanda do Norte, algumas estações simplesmente a baniram, consideravam ofensiva para ambos os lados da guerra. Mas o que os censores não entenderam é que Dolores não estava atacando irlandeses ou ingleses, estava atacando a violência em si, a estupidez de matar crianças por causa de uma guerra que ninguém mais entendia direito. A canção explodiu mundialmente, chegou ao topo das paradas em diversos países e, o mais importante, forçou conversas difíceis sobre o conflito. Adolescentes do mundo inteiro passaram a perguntar o que está acontecendo na Irlanda. Dolores nos deixou em 2018, mas Zombie permanece como um lembrete eterno. Enquanto políticos brincam com vidas, são sempre os inocentes que pagam o preço. Deixe seu like se você acredita que a música pode mudar o mundo.
Canção 11, Chega de Saudade, de João Gilberto, pode parecer absurdo para nós hoje, mas houve um tempo em que a bossa nova foi considerada subversiva, perigosa e até antipatriótica no Brasil. 1958, João Gilberto lançou Chega de Saudade e revolucionou a música brasileira. Aquele jeito minimalista de tocar violão, aquela voz sussurrada, aquela batida sincopada, totalmente nova. Era genial, era poesia, era arte pura, mas para os nacionalistas da época era traição. Tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim. Diziam que a bossa nova era música de americano, que João Gilberto estava traindo o samba tradicional, que aquilo não era música brasileira de verdade. Durante a ditadura militar, nos anos 60 e 70, a bossa nova enfrentou censura velada. Consideravam os artistas como intelectuais de esquerda perigosos. Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, todos eram vigiados. Algumas rádios mais conservadoras evitavam tocar bossa nova, preferindo sambas tradicionais ou marchinhas militares, mas era tarde demais. A bossa nova já havia conquistado o mundo. Ironicamente, Chega de Saudade, a canção que alguns chamaram de anti-brasileira, se tornou um dos maiores símbolos da cultura do nosso país. João Gilberto provou que inovar não é trair as raízes, é fazê-las crescer. Chega de saudade. Canção 10, Imagine, de John Lennon. O mundo estava dividido pela Guerra Fria, capitalismo contra comunismo, leste contra oeste. E John Lennon teve a ousadia de imaginar algo diferente. Imagine pedia para o mundo imaginar a inexistência de países, religiões, propriedades. Um mundo sem divisões, sem guerras, sem ganância. Para muitos, era a canção mais linda já escrita. No hell below us. Para outros, era propaganda comunista perigosa. Nos Estados Unidos, grupos conservadores a atacaram imediatamente. Disseram que Lennon estava promovendo o ateísmo, o comunismo, a destruição dos valores ocidentais. Algumas rádios religiosas a baniram completamente. Na África do Sul do apartheid, a música foi proibida por decreto governamental. Consideravam subversiva demais para uma sociedade que se baseava justamente em divisões raciais rígidas. O próprio Lennon sofreu perseguição do FBI. Tentaram deportá-lo dos Estados Unidos. Grampearam seu telefone. O seguiam pelas ruas. Tudo porque ele cantava sobre paz. Mas, quanto mais tentavam silenciá-lo, mais a canção crescia. Hoje, Imagine é considerada uma das músicas mais importantes de todos os tempos. É tocado em cerimônias de paz mundial. É o hino não oficial da humanidade. Lennon imaginou. E nós continuamos imaginando. Canção 9, Killing in the Name, do Rage Against the Machine. Los Angeles ainda ardia com as cicatrizes dos distúrbios após o caso Rodney King. A brutalidade policial contra a população negra era escancarada e o Rage Against the Machine não veio para fazer música confortável. Killing in the Name era fúria destilada. Zack de la Rocha cuspia versos sobre racismo institucional, sobre policiais que eram membros da Ku Klux Klan, sobre um sistema podre até os ossos. E então vinha aquele final, aquele palavrão repetido 16 vezes consecutivas. Uma explosão de raiva que refletia perfeitamente a frustração de quem via injustiça após injustiça sem nenhuma consequência. A BBC teve um ataque. Baniram a música imediatamente. Nos Estados Unidos, a MTV só tocava uma versão editada, mas editada tão pesadamente que perdia todo o sentido. Rádios se recusavam a tocar. Lojas evitavam vender o álbum. Grupos conservadores organizaram protestos, mas nada disso importou. A juventude abraçou Killing in the Name como hino. Em 2009, 17 anos após o lançamento, fãs britânicos organizaram uma campanha para levá-la ao número 1 no Natal, impedindo que mais uma música genérica de reality show dominasse as paradas.
censuradas. E conseguiram, provando que você pode tentar censurar a verdade, mas ela sempre encontra um jeito de gritar. Canção 8, Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, Brasil, 1973. A ditadura militar estava no seu momento mais brutal. O AI-5 havia fechado o Congresso. A censura era absoluta. Artistas eram perseguidos, torturados, exilados. Falar contra o regime era assinar a própria sentença de morte. De vinho tinto de sangue, Pai. Mas Chico Buarque e Gilberto Gil encontraram uma forma genial de protestar. Cálice era um jogo de palavras devastador. Cálice, a ordem que o regime dava todos os dias. Cálice, o sofrimento de Cristo que o povo brasileiro estava bebendo. A canção foi proibida antes mesmo de ser gravada. Os censores perceberam imediatamente o duplo sentido. Chico e Gil tentaram apresentá-la ao vivo no Fono 73, mas os militares cortaram os microfones no meio da apresentação. Aquelas imagens se tornaram lendárias. Os dois continuaram cantando, sem som, movendo os lábios, enquanto a plateia entendia perfeitamente o que estava acontecendo. Era censura ao vivo, escancarada, sem vergonha. A música circulou clandestinamente em fitas cassete. Era cantada em reuniões de estudantes, em manifestações secretas, em porões onde a resistência se organizava. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir. Cada palavra era um ato de coragem. Só foi oficialmente lançada anos depois, mas Cálice permanece como um dos maiores símbolos da resistência cultural brasileira. Uma prova de que nem mesmo a ditadura mais brutal consegue calar a arte. Canção 7, Relax de Frank Goes to Hollywood. A Inglaterra conservadora de Margaret Thatcher enfrentava uma invasão. Uma banda com um nome absurdo lançava a música mais escandalosamente sexual que o rádio britânico já tinha ouvido. Relax do Frank Goes to Hollywood não escondia absolutamente nada. Era sobre sexo, ponto. Sem metáforas poéticas, sem duplos sentidos sofisticados. Era direto, explícito e impossível de ignorar. Mike Reed, apresentador da BBC Radio 1, tocou a música ao vivo e no meio percebeu o que estava cantando. Parou a transmissão horrorizado e anunciou que nunca mais aquela obscenidade tocaria enquanto ele estivesse no comando. A BBC baniu oficialmente Relax, mas algo mágico aconteceu. Quanto mais falavam sobre como a música era ofensiva, mais as pessoas queriam ouvi-la. Adolescentes faziam fila nas lojas de discos. A camiseta com os dizeres Frank Say Relax se tornou um símbolo da juventude rebelde britânica. A música passou absurdas 42 semanas nas paradas britânicas. A proibição transformou Relax de uma música dance provocativa em um fenômeno cultural. Provou que na década de 80 a juventude estava cansada de hipocrisia. Se o sexo existia, por que não falar sobre ele? A BBC, eventualmente, teve que ceder e voltar a tocar, porque ignorar o óbvio nunca funcionou por muito tempo. Canção 6, Fortunate Son, do Creedence Clearwater Revival. Enquanto jovens pobres eram enviados para morrer no Vietnã, os filhos dos ricos conseguiam adiamentos médicos, universidades particulares, qualquer desculpa para não ir. John Fogerty estava fervendo de raiva. Viu na televisão políticos apoiando a guerra, enquanto seus próprios filhos estavam seguros em casa, e em apenas 20 minutos escreveu Fortunate Son, 2 minutos e 20 segundos de fúria destilada. A canção atacava diretamente os privilegiados que apoiavam a guerra, mas nunca lutavam nela. Era o hino dos soldados rasos, dos garotos de famílias operárias que não tinham como fugir do recrutamento. Rádios militares proibiram completamente. O governo Nixon colocou o Creedence em listas de vigilância. Grupos pró-guerra organizaram boicotes às suas apresentações, mas os próprios soldados no Vietnã amavam a música. Era tocada em acampamentos, em helicópteros, em rádios clandestinos. Se tornou o som não oficial da guerra.
Ironicamente, a trilha sonora da desilusão dos que realmente lutavam. Até hoje, Fortunate Son é usada em filmes sobre o Vietnã, mas sua mensagem permanece universal. Em toda a guerra, os pobres lutam enquanto os ricos lucram. Canção 5, Sociedade Alternativa de Raul Seixas, Brasil, 1974. A ditadura apertava ainda mais o cerco e Raul Seixas, um maluco beleza, decidiu propor algo absolutamente insano. Uma sociedade onde as pessoas vivessem livres, sem governo, sem regras impostas. Sociedade alternativa era baseada na filosofia de Aleister Crowley. Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Para os militares, aquilo era anarquia pura, perigosa, subversiva, tinha que ser calada. A música foi censurada imediatamente. Raul foi preso, interrogado, ameaçado. Diziam que ele estava tentando fundar uma seita, que queria derrubar o governo, que era um perigo para a juventude brasileira. Mas assim como Cálice, Sociedade Alternativa circulou em fitas cassete piratas. Era cantada em festas universitárias, em encontros de hippies, em qualquer lugar onde jovens sonhavam com um Brasil diferente. Raul nunca conseguiu criar fisicamente sua sociedade alternativa, mas criou algo maior, uma ideia, a ideia de que outro mundo era possível. Tomar banho de chapéu. De que você não precisava aceitar passivamente as regras impostas. Décadas depois, continuamos cantando, porque a sociedade alternativa não é um lugar, é um estado de espírito, é a recusa em ser domesticado. Atenção! VSI, você quer uma segunda parte com mais músicas proibidas? Inscreva-se e deixe nos comentários. Vamos continuar. Canção 4, Fuck da Police, do grupo de rap NWA, Compton, Califórnia, final dos anos 80, um dos bairros mais perigosos dos Estados Unidos. E 5 jovens negros decidiram contar sua verdade da forma mais crua possível. NWA, Niggas with Attitudes. Police Department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube. Lançou Fuck da Polícia em 1988 como um grito de guerra. Não era sutil, não pedia licença, era um ataque frontal à brutalidade policial que eles viviam diariamente. A reação foi imediata e violenta. O FBI, sim, o Federal Bureau of Investigation, enviou uma carta oficial à gravadora, expressando preocupação com a música. Police coming straight from the underground. A young nigga got it bad 'cause I'm brown. And not the other color. Era uma ameaça mal disfarçada. Dezenas de estações de rádio recusaram tocar. Lojas se recusaram a vender o álbum. Shows foram cancelados. Em alguns concertos, a polícia avisou que se tocassem aquela música, o show seria interrompido e todos presos. E então, fizeram exatamente o que mandaram não fazer. Em Detroit, 1989, no meio do show, começaram a tocar Fuck da Police. A polícia invadiu o palco. O NWA fugiu pelos fundos. Foi perseguição, prisões, caos total. Mas aquela noite se tornou lendária. Provou que o NWA não estava brincando. 3 anos depois, em 1992, quando a filmagem de Rodney King sendo espancado por policiais veio à tona, Fuck da Police ganhou um significado ainda mais profundo. Eles estavam certos o tempo todo, e a música que tentaram enterrar se tornou o hino de uma geração que se recusou a ficar quieta. Canção 3, Eve of Destruction, Barry McGuire. O mundo parecia estar literalmente à beira da destruição. Guerra do Vietnã escalando, tensões raciais explodindo, ameaça nuclear pairando sobre todos. E Barry McGuire canalizou todo aquele terror em uma canção. Bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. Eve of Destruction era jornalismo musicado, mencionava eventos reais, lugares reais, medos reais. Não havia poesia abstrata, era realidade nua e crua, cantada com desespero. O leste odeia o oeste odeia o leste. E você espera que eu acredite em uma mentira? A música enumerava hipocrisias, políticos velhos mandando jovens para a guerra, pessoas pregando igualdade enquanto praticavam segregação, todos falando de paz enquanto construíam mais bombas. Rádios conservadoras a baniram imediatamente. Disseram que era anti-americana, derrotista, que prejudicava o moral nacional. Um DJ chamou de
a música mais destrutiva já escrita. Até gravaram uma resposta chamada The Dawn of Correction, tentando contradizer Maguire verso por verso, mas soava falsa, fabricada. A verdade sempre tem um som diferente da propaganda. Apesar da censura, Eve of Destruction chegou ao número 1 nas paradas. Milhões compraram. Era tocada em protestos universitários. Se tornou o hino de quem via o mundo desmoronando e se recusava a fingir que estava tudo bem. Décadas depois, a música ainda soa atual, porque aparentemente estar à beira da destruição nunca saiu de moda. Canção 2, Sunday Bloody Sunday, U2, Irlanda do Norte, 30 de janeiro de 1972. Um dia que ficaria marcado como Domingo Sangrento. Soldados britânicos abriram fogo contra manifestantes desarmados. 14 mortos, dezenas de feridos. Uma década depois, o U2 decidiu que precisavam falar sobre aquilo. Sunday Bloody Sunday não era apenas uma canção de protesto, era um apelo desesperado pelo fim da violência. Não posso acreditar nas notícias de hoje. Não posso fechar meus olhos e fazer isso desaparecer. A música era perigosa dos dois lados. Republicanos irlandeses acharam que o U2 estava sendo brando demais com os britânicos. Unionistas acharam que estavam incitando o terrorismo. Bono teve que explicar antes de cada apresentação: esta não é uma canção rebelde. Recebia ameaças de morte. Alguns shows foram cancelados por questões de segurança, mas o U2 continuou tocando. Em 1983, no Red Rocks Amphitheater, sob chuva torrencial, Bono agitou uma bandeira branca enquanto cantava. Aquela apresentação se tornou uma das mais icônicas da história do rock. Sunday Bloody Sunday transcendeu o conflito específico, se tornou um hino contra todas as guerras estúpidas, contra toda a violência sem sentido, contra todo o sangue derramado em nome de bandeiras e religiões. E até hoje, quando aquela bateria militar começa a tocar, milhares de pessoas levantam os punhos, não em celebração da guerra, mas na esperança de que um dia ela finalmente acabe. Estas músicas nos ensinaram algo fundamental. A verdade não pode ser silenciada para sempre. Você pode proibir, pode perseguir, pode até ameaçar, mas quando uma canção carrega a verdade real, ela encontra um jeito de sobreviver. Ela é cantada em porões clandestinos, é gravada em fitas piratas, é sussurrada em manifestações, é gritada quando a liberdade finalmente chega. Porque música não é apenas entretenimento. Música é memória, é resistência, é a prova de que existimos, de que sentimos, de que nos recusamos a esquecer. Inscreva-se agora no canal Cultura Nostálgica. Ative o sininho e compartilhe com quem precisa conhecer essas histórias. Deixe nos comentários qual música proibida marcou a sua vida.